Por exemplo, seja por doença ou por causa de algum vício, por exemplo, se mostra incapaz de administrar seus bens, os membros da família podem solicitar a chamada interdição judicial. Já ouviu falar? Mas como é que esse processo funciona? Será que precisa de advogado? Vamos entender agora no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, na nossa casa, aqui no Mulher Demais, eu recebo mais uma vez o advogado especialista em direito civil, o Petrônio Ataíde. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Bruna. Bom dia, Paraíba. É um prazer novamente estar aqui. Prazer para todos nós aprender mais com você, né? Então, a gente separou, doutor, algumas telas, né? Até que para que fique mais fácil do pessoal de casa entender, com as perguntas mais frequentes sobre esse assunto. Eu acho que o nome até, né, fica difícil da gente entender. Quando fala interdição judicial, parece um negócio difícil, né? Então, vamos entender através dessas telas, tá? Primeiro aí, o que é? Vamos saber primeiro o básico, né? O que é a interdição judicial? A interdição judicial, Bruno, é o processo que se dá à entrada quando a pessoa é incapaz e ela não consegue mais gerir a sua vida, tanto financeira quanto a vida pessoal. Ela precisa de uma pessoa para lhe representar, que a gente chama de curador. Sim. Sendo maior de idade. Se for menor de idade, a gente chama de tutor, né? Ou curador ou tutor. Sendo maior de idade, a ação de interdição é de curatela. Então, entra-se com esse pedido. Sim. Se a pessoa realmente demonstrar que é incapaz, infelizmente, só pode ser judicialmente. Não há um outro caminho, não pode ser feito em cartório. Realmente procura a justiça ou defensoria pública ou por meio de um advogado de confiança. Sim. E entra com esse pedido para a pessoa ser interditada. Para ser representada por uma pessoa, porque ela não é mais capaz. Perfeito. Vamos ver mais uma tela aí, gente? Solta, por favor. Quem é que pode ser interditado, então, doutor? Quais são as situações em que, de fato, a interdição é necessária? Excelente pergunta, Bruna. Para a interdição tem que ser realmente aqueles casos em que a pessoa não consegue gerir a sua própria vida. Quais são os casos mais comuns? Os mais comuns são os portadores de deficiência mental, certo, que realmente não têm condições de gerir. Principalmente, houve a mudança de lei e verifica-se realmente, principalmente para as pessoas que têm deficiência mental. Tá. Porque outros tipos de deficiência, mesmo tendo as deficiências, ela ainda é capaz de gerir sua própria vida. Sim. Ela pode vender uma casa, ela pode vender um automóvel. As pessoas que têm uma deficiência mental, ou pela idade, ou por algum tipo realmente de doença, sim, essa pessoa tem que ser interditada, até para que não haja prejuízo. Tanto para ela, é uma proteção para a própria pessoa que é deficiente, sim, quanto para terceiros que podem se prejudicar diante de uma compra ou de um negócio feito com uma pessoa que é incapaz. Perfeito. Solta mais uma tela aí pra gente, por favor. Quem é que pode ser nomeado curador do interditado? Quem é que pode, então, assumir essa responsabilidade, doutor? Essa responsabilidade está no próprio Código Civil. Ele começa com os parentes mais próximos, aí vai para o cônjuge, vai para filhos, netos. Se realmente não tem nenhum parente próximo, pode ser uma pessoa que seja realmente muito ligada. Aí vai para uma questão muito mais até afetiva. Sim. Mas primeiro obedece aquela lista lá dos parentes. Primeiro vem os parentes. Se realmente não tem nenhum parente, ou que não exista parente, ou que não tenha parente interessado a assumir a curatela, sim, aí pode ser uma pessoa com quem ele tenha mais afetividade. Eu estava até, quando eu estava estudando sobre esse assunto, né, porque a gente sempre dá uma olhadinha antes de vir para cá, né, para não vir às cegas também, mas eu estava vendo, por exemplo, situações em que um idoso, por exemplo, aparentemente não tem família, e aí um vizinho percebe, né, que aquele idoso precisa de uma ajuda, e principalmente com relação aos bens dele, né, às vezes, por exemplo, a casa não está bem, né, o próprio vizinho está percebendo ali que a situação não está legal porque essa pessoa é incapaz. E aí, como é que funciona nessa situação se o vizinho, por acaso, perceber que esse idoso não tem família porque não recebe parentes em casa? Como é que essa situação fica? Excelente, Bruna. E realmente acontece, não é uma coisa incomum, não. Sim. Nesse caso, o vizinho, ele pode sim impetrar com esse pedido de interdição para ser o curador desse idoso. Se realmente demonstrar que esse idoso tem alguma doença, ele não consegue, por exemplo, se levantar, não consegue fazer transações bancárias, realmente precisa que exista essa ação. E ele pode sim procurar. Agora, vai ser obedecida aquela ordem dos parentes. Sim. Se realmente ele... Olha, doutor juiz, aqui a gente não vê nenhum parente comparecendo aqui e esse idoso está abandonado. Ele pode sim procurar a justiça através de um advogado ou da defensoria pública e entrar com esse pedido de interdição. Perfeito. Solta mais uma tela aí para a gente acompanhar quais são, né, as funções desse curador. E existe uma remuneração? Esse curador recebe por essa responsabilidade que é imensa, né? A responsabilidade é grande, Bruna, mas não tem remuneração, certo? A gente chama o direito de munus público, é um serviço público que você presta de bom grado, né? Você presta de bom coração.
Agora, ele é capaz, as funções dele, principalmente após a mudança da lei, é muito mais financeira, tomar conta das finanças daquele idoso ou daquela pessoa que é interditada que recebe algum tipo de benefício previdenciário. Tá. Então, ele vai pagar as contas, se tiver plano de saúde, ele é obrigado a pagar esse plano de saúde. Se ele tiver algum gasto com medicamento, ele vai pagar os medicamentos. Se tem contas para pagar da casa, ele vai pagar. Então, hoje a interdição ela se voltou para um lado muito mais financeiro do que para um lado afetivo, efetivamente. Sim. Muita gente até pergunta, doutor, e eu preciso estar com ele o tempo todo com o idoso? Não, você precisa resolver a vida dele, principalmente as questões mais burocráticas. Um exemplo, eu quero vender um imóvel, tenho uma proposta muito boa, mas eu sou interditado. Então, a pessoa que está querendo comprar precisa da autorização, tanto do curador e, a depender do valor do imóvel, precisa também da autorização da justiça. Perfeito. Mais uma tela aí para a gente ver. A interdição é definitiva, doutor? No caso, se essa pessoa já foi interditada judicialmente, ela é definitiva? Excelente pergunta, e muita gente realmente questiona, Bruna, mas a interdição em si é definitiva, em si. Mas, na realidade, a gente observando o que vem acontecendo na justiça, se houve uma melhora do quadro clínico daquela pessoa que é interditada, por exemplo, sofreu um acidente, ela teve uma amnésia gravíssima. Passou 2, 3 anos, essa pessoa retomou a memória e vive normalmente. Essa pessoa pode ser desinterditada. Sim. E realmente a interdição, por si só, ela é definitiva se a doença for definitiva. Quando a doença não é definitiva, essa interdição pode ser modificada e esse pedido de desinterdição pode vir do próprio interditado. Ele disse, não, olha gente, eu estou bem aqui, doutor juiz, eu estou tranquilo, consigo administrar minha vida, sei fazer transações bancárias, eu não quero mais que ninguém me represente. Ele pode entrar com esse pedido. Perfeito. Um caso que ficou muito famoso foi o da cantora Britney Spears, que ela hoje em dia ela não consegue fazer nenhuma operação assim, eu não sei se são todas, né, mas eu acho que ela não tem muito acesso aos próprios bens dela, né? É uma mulher jovem, mas foi diagnosticada aí com algum probleminha mental. E aí nesse caso, eu acho que o pai dela, o irmão dela assumiram essa situação. Então, no caso de interdição, o interditado ele não tem acesso nenhum mais aos bens, fica tudo como responsabilidade do curador mesmo? Aqui no Brasil, ele tem o acesso aos bens. Ele não pode, de maneira alguma, Bruno, ele pode negociar esses bens. O que é que pode acontecer, o que a gente tem visto na justiça? Se um negócio foi feito e causou um prejuízo a essa pessoa que é interditada, um exemplo, uma casa que vale 200 mil, o interditado não sabe ainda o valor financeiro total e vende a casa por 30 mil reais, um exemplo. Certo. Teve um prejuízo enorme. Essa venda, ela é anulada pela justiça. E a pessoa realmente não vai ter direito à casa. E a depender da situação, perde até esses 30 mil que pagou. Caramba. Então, muito cuidado quando você realmente faz negócio com uma pessoa que é interditada, porque esse negócio pode ser anulado. Acesso aos bens, de visitar os bens e tudo, aqui no Brasil tem. Não tem disponibilidade de bens nesse sentido. Mas, para fins de negócio, essa pessoa não pode negociar de forma alguma, nem alugar e nem vender esses imóveis. Perfeito. Em todas as situações, o auxílio de um advogado é essencial. Essencialmente precisa de um advogado ou do defensor público para dar entrada nessa ação. Essa ação, como a gente até conversou no comecinho, ela não pode ser feita em cartório, porque a gente, hoje, no direito, a gente tem visto algumas coisas feitas no cartório, por exemplo, divórcio, a gente tem feito inventário, registro de bens, Sim. mas, realmente, a interdição, até esse momento, ela só é feita judicialmente. Perfeito, doutor Petrônio, muito obrigada mais uma vez, viu, pela participação. Agradeço, ali, ó, agradecer a Tássia, também veio hoje presencialmente, né? Obrigada e até as próximas, Bruna, viu? até a próxima. Obrigada mesmo. Deixa eu dar uma passadinha básica aqui no @CorreioTV. Será que tem